Boa noite a todos. Hoje nós estamos dando início à reunião ministerial. Hoje é dia 20 de junho. São 8 horas e 34 minutos. O tema do nosso discurso hoje é oração contrária. O tema do nosso discurso é oração contrária. Nós temos que ter muito cuidado, porque você orar contra o mal é uma coisa. Você orar contra um elemento que está querendo atrapalhar a obra de Deus é outra coisa. Mas agora você orar para não chegar um cliente para o teu irmão por causa de uma reunião da igreja, isso é pecado. Você está orando para o diabo. Eu oro para Deus prosperar. Quando Deus começa a prosperar, você vai e ora para Deus não abençoar? E você sabia que você é atendido? E quem atendeu você foi quem? Foi Deus? Ou o diabo? Isso é perigoso. Isso tem acontecido dentro das igrejas. Em vez de nós lutar contra o diabo, nós estamos lutando um contra o outro. Ah não, o Júlio chegou aqui e o Júlio foi levantado a evangelista. Não é justo. Eu vou orar para ele cair. Eu vou orar para ele sair. Que isso? Ah, o neném com 12 anos foi abençoado, está no nosso meio, no ministério. Isso não é legal. Poxa, quem tinha que estar lá era eu. Ué, eu vou controlar agora a comunhão de cada um com Deus? Não posso. Ah, o Paulo quase não vem na reunião, tem que tirar ele. Ué, você sabe o que ele está fazendo diante de Deus? Ele está agradando a Deus. Se Deus não estivesse agradando dele, pode ter certeza que não tinha pena. E vocês sabem que nós não trabalhamos com sentimento. Ou não é? Ué. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a Bíblia diz que... Onde está escrito isso? Que Miriam ficou orando contra Moisés. Miriam ficou orando contra Moisés porque Moisés, ele casou com a mulher cogita. Moisés, ele tinha uma esposa, a esposa faleceu, por ele ser um líder, onde ele liderava mais de 3 milhões de pessoas, era isso? É isso ou não é, pessoal? Ajuda aí. É mais ou menos isso, né? Ele precisava de uma companheira. Aí Miriam ficou de mimimi, ela e Arão. Poxa, Moisés, é só com Moisés que Deus fala? É só com Moisés? Com certeza, era com Moisés que Deus falava face a face. Você tem que parar com isso. Você está invocando o mal e não sabe. As pessoas que fazem isso estão invocando o mal e não sabem. Olha só o que está escrito aqui, ó, nesse estudo aqui, ó. De acordo com as definições, com as populares orações contrárias, é um tipo de oração em que a pessoa ora contra outra pessoa, com o principal objetivo de desejar-lhe mal. Inclusive, há uma ideia muito conhecida entre os crentes de que oração contrária é feitiçaria. Você está cometendo pecado de feitiçaria. Você está entendendo? Ah, pastor, mas vai atrapalhar ele de buscar. Poxa, por que você não investe a tua oração
para que o teu marido tenha tempo para vir, para que os teus outros filhos venham, para que o teu filho permaneça, para que os teus filhos, nossos filhos, vejam os nossos vídeos dos nossos trabalhos, para que o povo novo venha. Por que nós vamos ficar orando o contrário? Que tipo de ritual é este? Você acha que o Espírito Santo ia me trazer aqui para fazer uma reunião ministerial à toa, sendo terça-feira, que a reunião é sexta-feira? Significa que ele está vendo alguma coisa errada. E ele não vai tolerar esse tipo de ritual no nosso meio, ou no meio de ninguém. Ou talvez isso daqui é para ajudar uma pessoa, para ajudar uma instituição que está passando por um momento difícil, mas não sabe o motivo. Porque a igreja não vai, porque os membros não desenvolvem, porque os membros não se convertem. E o pastor, ele está encontrando uma grande dificuldade, porque tem obreiros que estão orando ao contrário para amarrar o ministério dele. Tem vizinhos que oram ao contrário para não desenvolver o trabalho. Só um bando de feiticeiros. E a Bíblia condena isto. Poxa, por que não lutar contra o diabo? Por que não lutar contra as forças do mal que está levando o povo para o inferno? Não foi o áudio que eu coloquei para vocês? O mal falando que 1000 desce para o inferno e 2 vai para o céu? Naquela época. E agora? Deve ser mais de 2000 descendo para o inferno e 2 subindo para o céu. Porque sempre para Deus é mais difícil, né, rapaz? Sempre para Deus é mais complicado. Então nós temos que ter muito cuidado com a oração contrária. Eu já enfrentei este tipo de ritual quando eu servia em outra denominação. Era uma cabada de capeta sendo usado pelo capeta para poder o trabalho não desenvolver, para o ministério não crescer, para o grupo não crescer, para as almas não virem. E quando as almas vinham, eles ficam pegando as nossas almas, que a gente... Que alma? A alma não é tua. A alma é de quem? É do Senhor Jesus. Quando nós falamos que queremos almas, nós falamos no sentido de que queremos convertê-la para quem? Para Cristo. Para Jesus. Então cuidado. O Espírito Santo detectou esse tipo de ritual, de oração. Cuidado! Uma vez, uma namorada de um parente meu falou assim: eu vou orar a Deus para Deus enviar as pombagira. Não era nem para eu poder estar falando isso daqui, né? Os espíritos que atuam nas mulheres, para provar se ele é fiel. Tu é doido, rapaz? Como é que tu vai orar para ir um mal para provar o teu marido, o teu namorado, o teu noivo, se ele é fiel a você? Não é esse tipo de fidelidade, não. Você sabe quando que o marido ele vai ser fiel? Quando ele é fiel a quem? A Deus. Se ele é fiel a Deus, ele é fiel a qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer trabalho, qualquer ação. Você está entendendo? Então, a oração contrária, ela é feitiçaria, que a Bíblia diz. E se você está praticando isso, você está pecando. Talvez esse é o motivo porque o Espírito Santo não vem. Talvez... Por que não ora para as almas virem? Por que não ora para que o marido se converta? Para que não ora para que os filhos venham buscar Cristo? Ah, mas então nós temos que ter cuidado, porque o Espírito Santo, ele detectou isto, e ele vai falar comigo. Ele vai falar comigo. Os que estavam em oração contrária, eles não suportam ficar no meio do fogo.
Os que estavam com malícia, eles não suportam ficar no meio. Vocês são especiais, rapaz. Nós somos especiais. Você vê que coisa gostosa é a oração desse menino? A voz dele, né? Encanta, né? Se encanta nós que somos cheios de erros, imagine Jesus. Tu já ouviu a oração dele? Pois clica lá. Que coisa doce. A gente fica rindo, todo feliz, contente. Uma criança de 12 anos. Ismael também vai fazer esse tipo de oração. Eu já estou preparando o telefone para ele fazer a oração dele. Isso não é para exaltar ele. Isso é para nos mostrar que nós precisamos ser puros. Aí diz aqui no estudo: mas a Bíblia não fala nada sobre oração contrária, porque essencialmente esse tipo de oração não existe. Existe no sentido de quê? De você estar lutando contra o teu irmão. Meu Deus, amarra ele, que ele não cresça, que ele não desenvolva. Não deixa vir ninguém aqui, meu Pai, porque se vir, vai ter muita gente e eu não vou ter atenção. A atenção vai ser das pessoas. Claro que é das pessoas, meu Deus. Você está sendo instruído, orientado para cuidar do povo de Deus. Você não é mais criança. Você vai sentar para conversar com as crianças, vai orientar. É que nem muitos aí falam aí fora aí que o Ismael está sempre dando um bom conselho para eles. Não é verdade? Poxa, o Ismael tem me ajudado. O Ismael tem me orientado. Ele nem sabe disso. Até jovens já de certa idade. Então, tem que ter muito cuidado com esse tipo. Onde está escrito? Eu vi aqui em Números 12. Mas eu não achei o... Números 12 fala. Números 12. Corre o risco de ficar leproso, pessoal. Cuidado. Cuidado, porque Satanás, ele dá uma inspiração. Por isso que você tem que ter o Espírito Santo, porque senão você nunca vai saber se é de Deus ou não é. Eu falei para Deus, se for da tua vontade eu vou falar. Era da vontade dele. A Bíblia diz que Miriam, 12, né? Miriam, ela... A rebelião de Miriam, 12. Eu vou ler aqui, olha só o que diz assim, ó. Miriam e Arão falaram contra Moisés. O que é uma oração? Não é um verbal, uma palavra, uma conversa? Não é? Ó Deus, meu Deus, fulano está prejudicando. Para ele. Ele quer parar o nosso trabalho. Ele está evangelizando as pessoas contra nós. Isso não é uma feitiçaria? Isso não é uma rebelião? Claro que é. Então você tem que ter cuidado com o que você está orando. Que na verdade não é nem uma oração, é uma reza braba. E isso funciona. Chegou um relato para mim que a pessoa chegou e falou que o cliente não ia. Tu sabe o que aconteceu com o cliente? Acordou todo arrebentado, sem poder se movimentar, foi parar no hospital. Por causa da tua oração. Muitas das vezes. Não é nenhuma oração, é um ritual bravo. Não sei nem o que é isso. Então nós temos que ter cuidado, pessoal. Essas reuniões de ministério é para nos despertar. Essas reuniões de ministério... mas é tão pouquinho. Mas se você não começa a fazer a organização no pouquinho, quando tiver no muito, tu não tem controle. Eu vejo muitas denominações aí que eles não fazem as reuniões ministeriais com os seus líderes, fica aquela bagunça, dando todo mundo no cabeçada, um querendo matar o outro, um querendo degradar contra o outro. Tudo gente do alto escalão, tudo orando contra o outro, para o outro ficar doente, para ele poder ter um momento para pregar, aquele direito de pregar, de palestrar. Para ele, Senhor.
Bota de cama. Bota na cama. Tem gente que faz e bota no leito. Gostei mesmo. Bota ele no leito, Senhor, para eu poder estar lá. Até tem esposa que faz. Aquele lugar era meu. Bota o meu marido no leito, meu Senhor. Você tem que orar para ele conhecer Jesus. Você tem que orar para que ele possa ter desejos de conhecer Jesus. Aí, olha só. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cogita. Você sabe, cara, de quê? Era escurinha ela. Ela era negra. Moisés não é assim não, cara. Moisés chegou, já pegou a mulher, já tomou posse, já botou como esposa. Mas tu viu Deus reclamando aqui que ele fez isso? Tu viu? Deus não reclamou. Mas Miriam e Arão que reclamar. Mas na verdade eles não queriam reclamar, eles queriam falar mal de quem? Safados, sem vergonha. Ainda Deus falou para Moisés o quê? Cara, eu quero você, mas eu não sei falar. Eu sou pesado de boca. Arão é melhor que eu, mas eu quero tu, rapaz. Mas o Arão é melhor. Eu falo errado. Quem foi que escreveu os livros? Moisés. Eu quero você. Quando ele insistiu com isso, sabe o que Deus fez? Deus ia matar ele. Quando Moisés ficou com essa conversa fiada, Deus ia matar ele. Quem sabia disso? A Bíblia diz que Deus veio para matá-lo. Na hora, a mulher dele, inteligente, pegou o filho, cortou o crepúsculo, sangrou, e Deus parou porque viu o quê? O sacrifício, o sangue. Aí Deus, pum, voltou. Ela viu Deus indo para matar ele. E de repentemente, Deus estava indo para poder parar você. O anjo da morte estava indo para poder ferir você. E Deus parou ele hoje. Cuidado. O mesmo espírito que recebe a oração contrária é o mesmo espírito que vai lutar contra você. Primeiro ele te coloca, tu já viu um desenho que é um bocado de linhas, aí a pessoa, ela aí se enrola um pouquinho, daqui a pouco tá toda enrolada, ela não consegue nem se mexer mais. É isso. Daqui a pouco você não consegue mais se mover. Por quê? Porque você foi plantando esses tipos de coisas. Coisas porque não tem informação, né? A coisa. Lembra daquele filme, A Coisa? Os Quarteto Fantástico. Aí o cara era o quê? A coisa. Porque ele era de quê? De pedra. Cuidado. Aí, a Bíblia diz que Deus parou Miriam. Deus arrancou ela do meio do trabalho, do meio do ministério, e colocou ela onde? Lá no deserto, separada. Sofrendo, fedendo, com lepra. Lepra fede, não fede? 7 dias de lepra. E Moisés tentou ainda ter misericórdia. Foi ou não foi? Pode ir lá ler. Moisés tentou e Deus só olhou para ele. Como é que é? Eu tô dando correção e você tá agindo com sentimento? Ficou 7 dias lá. Olha só o que a Bíblia diz. Por causa da mulher cogita, que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cogita. 12, número 12, 2. E disseram, será que o Senhor falou somente? Será que o Senhor fala somente por meio de Moisés? Poxa, será que só é o Júnior? Só é o pastor e a missionária que Deus fala? Não fala com a gente também não? Tá falando contigo. Tá falando contigo.
A oração contrária é uma maldição para a tua vida e para a vida da tua família e para a vida dos teus amigos, dos teus parentes. Não tem gente que às vezes tem tanta raiva de alguém e começa a danar a orar contra este alguém? Deus, bota no leito. Deus, tomara que o carro passa por cima. Tomara que caia lá de cima daquele prédio. Só porque não se agradou da formação da pessoa. Aí às vezes a pessoa foi levantada a um pastor, a um bispo, o outro começa a amaldiçoar. Derruba ele, Senhor. Faz o mal derrubar ele, se é o demônio que está usando a boca da pessoa. Se eu estou falando isso daqui, é porque nós estamos precisando ouvir, e essa pessoa que vai ter acesso à reunião ministerial do apoio aos soldados feridos vai entender isto. Cuidado. Você não tem que estar orando contra ninguém. Você tem que estar orando contra o capeta que usa ela, o mal que usa ela. A única coisa que você tem que fazer, se a pessoa ela te prejudica e quer te fazer mal, é você dar um stand-by, dar um offline. Amém? O nosso professor, ele falou, você não vai ter raiva da pessoa, mas também você não vai andar mais com ela. Para com isso. Deus, ele já falou para você tirar esse sentimento de dentro de você. Ele viu. Ele viu. Por isso que Deus me acordou essa madrugada. Eu não entendo. Ele viu, ele viu. Ele viu quem, Senhor? Falei até com o Júlio. Ele viu. Ele viu quem, Senhor? E eu sem entender quem ele viu, quem ele viu. Ele ouviu. Aí ele ouviu quem, Senhor? Eu não consegui dormir mais. Ele ouviu quem, Senhor? Aí escrevi no papel e comecei a pesquisar. Aí é vassoura de fogo. Ele viu, ele ouviu. Aí entrou o discurso de Deus lembrou de Ana. Talvez Deus não está lembrando de mim nem de você, justamente por causa, sabe de quê? Por causa disso. Por causa da intenção do nosso coração. O que é que você tem falado para Deus? Ele ouve, pessoal. Deus, ele ouve os teus pensamentos, os meus pensamentos. A missionária, ela só pensou. Ela queria uma sandalinha, Júlio. Eu não tive ainda a condição de comprar. Ela queria uma sandalinha para poder fazer a evangelização, rasteirinha. O que chegou para ela? A sandália. Deus deu para ela. Deus tocou em uma pessoa, a pessoa foi e deu a sandália. Faz o que você quiser. Deus ouve tudo, Deus vê tudo. Cuidado. Cuidado com que você está orando contra o teu marido, contra o teu filho, contra os teus parentes. Cuidado, porque a Bíblia diz que Miriam ficou leprosa. Aí diz assim, ó: será que o Senhor fala somente com Moisés? Somente por meio de Moisés? Será que não fala também por meio de nós? Por que ela não falou ela? Por que ela não falou ela? Aí ela logo falou o quê? Por meio de... envolvendo outra pessoa, para não ir pro inferno sozinho, né? Ninguém quer ir sozinho pro inferno, já reparou? Quando o terror vem, eu vi uma vez uma ação lá no Facebook. O rapaz teve uma tentativa de assassinato. Tu sabe o que foi que o marido fez? Agarrou a mulher, agarrou a criança, e o cara pá. E as balas tudo pegando no porte, pegando no chão. Não pegou uma nele, porque ele estava agarrado com quem? Deus protegeu ele? Protegeu a mulher dele e o filho, porque talvez ele estava fazendo tudo de errado. E foi lá o acerto de conta. Cuidado.
Cuidado que a palavra lançada ao esmo, ela volta. Tudo que você fala, volta. Tudo que a Bíblia diz que você vai ser julgado no juízo final pelo quê? Pela palavra de Deus? Pela tua palavra, pela nossa palavra. O que eu falo em vida é o que vai me julgar no juízo final. Que bom, né? Aí quando você questionar, tu falou, tu diz. Não foi o que o Senhor Jesus falou para aquele homem que perguntou se ele era o rei? Tu é o rei dos judeus, tu diz. Aí diz assim, no versículo ainda 2: e o Senhor ouviu o que eles disseram. O Senhor ouviu o que eles disseram, ainda que seja um pensamento. Cuidado se o teu marido te dá um dinheiro para fazer algo da obra de Deus e você segura parte do valor. Cuidado se tua mãe deixa um dinheiro em cima da mesa para assuntos pessoais, você vai lá e pega. Cuidado, porque Deus vê tudo. Talvez é por isso que a vida não anda. Cuidado, você vê seu filho, sua filha, seu marido querendo usar a fé, você vai lá e fala que não precisa. Não tem necessidade, que eu já estou fazendo. A vida espiritual e salvação, ela é o quê? Individual. A única coisa que não é individual é o teu casamento. Tu tem que sofrer com ele até o fim. E não adianta que é isso aí até o fim. Vai ficar com ele até o fim. Ninguém mandou você casar. Ninguém mandou você escolher. Eu escolhi a minha, eu estou muito satisfeito. Braba pra caramba, ditadora, bota o terror, eu lavo a louça mesmo reclamando, mas lavo. Saiu hoje, deixou o portão aberto. Fecha! Eu falei, fecha tu! Aí o que eu tive que fazer? Fui lá fechar, eu não sou bobo. Eu vou dar mole? Chateado. Fechei, voltei. Aí me trouxe um chocolate. E aí, se eu deixasse aberto, eu ia comer o chocolate? Duvido. Você está entendendo? Tudo isso é para te provar. Custava chegar, sair, fechar o portão? O que isso tem a ver? Fecha o portão! Ué, mas era só fechar o portão, não é? Não é verdade? Mas isso aí é para ver se eu estou na obediência. Eu fui lá e obedeci, não tem problema não. À noite eu pego ela. À noite o couro come. À noite tem água da cisterna. E aí? Às vezes você não lembra de nada disto. Com raiva, fala o que não quer, ora o que não é para orar. Até pede para Deus deixar o cara mal. Deus não está ouvindo. Não é Deus que está recebendo esse tipo de oração. O mundo espiritual, ele se movimenta através de quê? Da palavra. Se você falou porque você crê, ainda que seja uma maldição. Existem dois tipos de fé sobrenatural: a fé negra, que é a fé do mal, e a fé branca, que é a fé de Jesus. Todas as duas têm o poder de ação. Você sabia disso não? Então cuidado. Quando teu marido sair para trabalhar, você tem que pedir para Deus guardar ele do mal, dos bichos ruins, dos bichos de sainha curta. Entendeu? É meu, Senhor, guarda ele. É feinho, tá gordinho, mas é meu. Entendeu? É assim que funciona.
Aí a Bíblia diz no 3 assim, ó. Moisés era um homem muito manso. O camarada tão manso que chegou no final da história dele, ele perdeu a mansidão, não é? E quem é que não perderia com um povo desse? Quem não perderia a mansidão com um tipo de povo desse, perturbando o juízo de Moisés? Moisés, eu quero carne. Moisés, eu quero água. Moisés, eu quero isto. Aí a Bíblia diz: Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Não está dizendo, na terra é literalmente a terra, a humanidade, não tinha outro, com exceção de Cristo. Cristo também era terror, né? Mas Moisés era manso. Se conseguiram tirar a mansidão de Moisés, esses dias eu estava vendo aí o relato de um pastor aí. O pastor falou: Senhor, eles vão me deixar doido. O grupo de louvor vai me deixar doido. Eu peço para cantar um louvor, eles cantam outro. Eu peço para eles aumentar o som, eles abaixam o som. Eles fazem o que quer. E o homem chegou e falou: seu cambada de endemoniados, vocês vão sair tudo daqui. Deus foi tirando um por um. Ele falou: tive que cantar no playback por um determinado tempo, porque foi todo mundo o quê? Arrancado. Cuidado que Deus ele pode arrancar você do caminho de crescimento. Por quê? Porque você não está dando valor. Isso serve para nós e serve para você que está nos ouvindo. Isso é uma reunião nossa, é uma reunião do nosso ministério, mas serve para você também, meu amigo e minha amiga que está me ouvindo, tanto aqui na internet, como aqui pessoalmente, como nas paredes, né? Que as paredes também ouvem. Os vizinhos ouvem o que a gente está falando. Nossa igreja, ela não tem um acústico, ela é uma igreja aberta, aonde entra por dentro dos quartos, do banheiro, da cozinha, e a nossa voz até as pessoas falam: meu Deus, ele fala alto, né? Meu Deus, ele está pregando aqui na minha sala, na minha cozinha. Mas Deus também está falando contigo, porque talvez você deve estar fazendo alguma oração contrária. E não adianta, meu amigo, contra Jacó não existe feitiçaria, a Bíblia diz. Quem já leu isso? Não tem ritual. Se Deus quer que cresça, vai crescer. Se Deus quer que você permaneça, vai permanecer. Pode falar? Pode. Boa noite. E tudo que o pastor está falando é uma realidade. Principalmente, às vezes você pensa, mas nos dias de hoje é muito difícil alguém pegar lepra. Ah, não, é muito raro. A lepra espiritual também. A lepra é quando você não tem uma resposta. Eu estava lutando para mim crescer no meu ministério e tinha várias oposições. Ninguém acreditava em nós. Ninguém estava nos apoiando. Dizia que apoiava, mas era tudo uma farsa. Uma certa vez me deparei dentro da Câmara de Vereadores, em Belfor Roxo, para conversar com um pastor sobre o meu ministério. E me apareceu um outro pastor. Todo mundo sabe quem é. Pastor Irineu. Ele é vereador de Belfor Roxo. Ele falou assim, ó. Ele deu um discurso para mim, para minha esposa e para um outro pastor que eu fui buscar conselho. Naquele dia eu entendi tudo. Que nós não deveríamos querer enganar a Deus. Dizer que queria servir Ele, mas estava com outros pensamentos. Ele falou isso. Você tem que buscar o interesse de... E não estava falando comigo, não. Estava falando com outro pastor. E eu estava do lado. Mas eu vi que Deus estava falando com quem? Comigo. Se eu buscasse os interesses dele, ele cuidaria de mim.
Se eu buscasse os interesses dele, ele nunca deixaria eu ter falta de nada. De paz, de alegria, de prosperidade, de abundância, de uma família feliz, de saúde. E naquele dia eu entendi a vontade de Deus. Mas eu precisei ir aonde? Lá dentro da Câmara dos Vereadores. O que tem dentro da Câmara dos Vereadores se não é política, pessoal? Mas Deus queria falar comigo dentro da Câmara dos Vereadores. E aquele dia foi o dia que eu ganhei um char de espera para conversar com um político sobre algo. E o pastor Irineu, ele me ajudou e ele nem sabe. Talvez ele vai saber porque ele possa ver esse vídeo. Homem muito poderoso em obras, em ação e em palavras. Homem poderoso. Eu sempre ouvi a voz dele nos grupos da igreja que eu trabalhava, mas nunca tive o privilégio de o conhecer. Quando eu o conheci, o homem realmente é o que prega. Talvez você está lutando contra o teu ministério e você não sabe, contra o teu crescimento e você não sabe. Talvez está até orando contra. Gente, eu vou falar com Deus para ver se é isso que Ele quer. Poxa, tá mais do que claro, caramba. Será que Ele tem que desenhar o que Ele quer de você, o que Ele quer de mim, o que Ele quer de nós? Talvez é você, pastor, missionária, obreiro, tá fazendo a obra de Deus relaxadamente. Se tu não quer, sai fora, meu amigo. Sai fora. Sai fora, porque é melhor do que você colher uma maldição que nem Miriam. Aí tá na obra de Deus, mas atrapalhando a obra de Deus. Tá na obra de Deus, mas prejudicando a obra de Deus. Tá que nem aqueles fariseus. Não entra e nem deixa ninguém entrar. Quando um cresce um pouquinho, quer defamar. Quando um quer fazer um trabalho, quer defamar. Quer falar que é endemoniado, quer falar que é perturbado. Perturbado é tu. Se tu fosse realmente de Deus, tu não estaria criticando a obra de Deus. Se realmente tu fosse de Deus, tu estaria lutando para que o crescimento da obra de Deus acontecesse o quê? Desenvolvesse. Você está entendendo? Então cuidado, porque Miriam, ela teve uma oportunidade. A Bíblia diz assim, ó, no 4: imediatamente o Senhor disse a Moisés e Arão e a Miriam: vocês três se dirijam até a tenda do encontro. Com Deus não tem mimimi não, vai lá que eu quero falar contigo, cara. Tá acontecendo aí um assunto aí no meio de vocês aí que tá me desagradando. Aí diz assim, ó: e os três foram até lá. 5: então o Senhor desceu-lhe uma coluna de nuvem e se pôs à porta da entrada. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. No 6: então o Senhor disse: ouça agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer, e a ele eu falo como ele em sonho. No 7: não é assim com meu servo Moisés. Sempre tem um que tem mais intimidade, meu amigo. Talvez você critique o fulano, mas o fulano tem intimidade com Deus. Talvez você só vê os defeitos dele. Talvez você só vê os defeitos, a fama antiga que ele tinha outrora. Mas Deus conhece a intenção do coração dele, e a intenção do coração dele é boa. Amém. A intenção do coração dele é boa.
E você pode se prejudicar porque ele é amigo de Deus. E quando ele é amigo de Deus, o próprio Deus desce para falar contigo ou lutar contra você. A Bíblia diz que o Espírito Santo se irou contra aquele povo ao ponto de lutar contra eles. Talvez as obras das tuas mãos não estão progredindo, talvez os teus sonhos não estão progredindo, porque é o próprio Espírito Santo que está frustrando. Ah, mas Deus pode, para você tomar vergonha. E você não vê, é uma produção grandiosa que era para render grandiosamente, mas não rende, porque você está lutando contra o próprio Deus. Todo dia questiona, todo dia reclama. Foi o que eu falei para Deus ontem, em lágrimas, depois da caminhada. Eu não reclamo, Senhor. Eu evito até de reclamar contigo sobre as questões que têm acontecido, para não pecar contra ti. Eu evito reclamar, porque talvez eu acredito que eu possa estar pecando de reclamar. A Bíblia diz que eu tenho que dar graça em tudo. Em tudo. Tudo tem um propósito, pessoal. Esses dias, na caminhada eu vim e eu me alterei um pouquinho com um rapaz ali sobre uma ferramenta. E a minha alteração aos olhos parecia que era ruim. Mas gerou isso daqui, ó. O caldo do Empim. Ele que foi o patrocinador. Fui duro, repreendi, chamei a atenção e ele gerou esse caldo aqui, ele que patrocinou. E aí? É como o Júlio fala, se é no espírito, sente até a dor, mas entende. Se é na carne, a confusão. Não há solução, não há resultado. Então cuidado com as ofertas que você tem colocado à mão e não tem transmitido de volta para Deus. Talvez tenha chegado uma oferta na tua mão e você não está repassando. E você está fazendo aqueles ninhos de cobra. Daqui a pouco tu vai... Missionária, pastor, me ajuda. Mas o que foi? Eu não estou vendo nada, mas você sabe que está o quê? Todo amarrado. Já chegou gente de chegar assim, ó. Todo torto. Todo torto. Por quê? Ficou brincando com as coisas de Deus. Teve uma que o pastor, na época, quando ele nos orientava, a língua dela ficou pequenininha assim, ó. Aquele negoção grandão, grosso, babento. Por quê? Porque falava demais. Falou do homem de Deus. Falou do bispo. Falou mal do bispo, ficou com aquela lingona. Deu uma câncer na língua dela que ficou com aquele linguão grandão. Não consegue nem falar, já viu um câncer? Puxa no Google. Puxa no Google. Não vai mais pra dentro a língua. Aquele bichona grandona, desse tamanho assim, ó. Grandão. Gente, nós estamos lutando contra as forças do mal. Nós não estamos lutando contra o homem. Nós não estamos lutando contra a carne. Nós não estamos lutando contra os passarinhos. Nós estamos lutando contra as forças espirituais que querem levar a tua alma, a minha alma, para o abismo de fogo. Desperta. Desperta. Você vê aí o nosso amigo Inácio recebeu uma repreensão severa que alguns não gostaram. No dia seguinte foi honrado. Trabalhando. Te agradeceu. Veio aqui, me deu um abraço, pastor, obrigado. O senhor está cuidando de mim. Fui tão duro com o menino que até eu senti a dor. Aí veio no dia seguinte, cedinho para a reunião do sábado do bem e à noite veio para a reunião de Ruth e Boaz e me deu um abraço e falou, obrigado por o senhor cuidar de mim. Isso é cuidado, pessoal. Por que Deus cria essa reunião? Para cuidar. Talvez um só precisava ouvir, ou dois, ou talvez esse pastor no ministério dele está um fracasso também, e ele não sabe o motivo, ele está descobrindo agora. Amarrar esse
Você está entendendo? É um demônio. É um demônio que não deixa você orar, que não deixa você aceitar as coisas, os filhos, com raiva dos pais. Mulher contra o marido, marido contra a mulher. É um balaio de gato terrível. Aí diz assim, ó. Parei onde? Dá até medo, né? Ninguém sabe onde está, né? Que isso, Jesus? Falaram que a reunião estava um amor, hoje está brabo. No 5. Então o Senhor desceu numa coluna, vamos para o 6. Então o Senhor disse, ouça as minhas palavras, e se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, falo conhecer a ele. Acabou isso, tá? Visão. Nós não trabalhamos com visão, com revelação, só da palavra. Amém? Amém? Se você trabalha com isso, o ministério aqui nós não trabalhamos com isso. Se tu gosta de dar aqueles... A gente trabalha com isso daí não, tá? Eu tô vendo um varão de fogo na... Não, a gente trabalha com isso aí não. A gente trabalha com a palavra. Não, isso aqui é o nosso ministério. Tá bem? Eu não estou criticando ninguém. Nós não trabalha. Nós trabalha com a palavra somente. Tá bom? Nós usamos o sal para abençoar. Nós usamos a água para ser um ponto de contato. Amém? Amém. A mão também, nos filhos. Entendeu? Sabonete. A vara. A gente usa a vara também. Principalmente a vara. A vara. A Bíblia dá ordem. A borracha. A borracha. Para educar. Aí diz assim, ó. No 7. Não é assim com Moisés, meu servo, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não em enigma. Pegou a visão? Nós estamos na era de Moisés, é face a face. Não tem enigma não com Deus mais não, meu amigo. Deus não precisa de enigma, porque a Bíblia já está definida. Eu não preciso ver um varão de fogo do meu lado. Uma espada de 5 metros nas minhas costas. Não. A espada está na minha boca. A bola de fogo. A bola de fogo, como o Júlio falou, né? Não. Não preciso. Aí diz assim, falo com ele face a face, claramente, não por enigma, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo Moisés. Olha só, vocês não tiveram medo. Vocês não tiveram temor. Vocês não tiveram reverência. Vai ficar leproso. Mas Senhor, vai feder, vai ficar fedendo mesmo. Para todo mundo ver a tua vergonha. 9, né? E a ira... 9. E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e eles se retiraram. 10. Quando a nuvem se afastou sobre a tenda, e eis que Miriam estava leprosa, branca como neve. Arão olhou para Miriam e eis que ela estava coberta de lepra. No 11. E Arão disse a Moisés, ah, meu senhor, não ponha sobre nós... Agora chamou de senhor, né? Agora é senhor, né? Quando viu a lepra, viu a dificuldade. Para se dirigir com o pastor é cara. E aí, cara? Você... Aí quando o bicho pega é sim, senhor. É não, senhor. Aí quando tá mimimi, é Rose. E aí, Rose? Aí quando o bicho pega é missionária. E aí, ô Júlio? Quando o bicho pega, aí evangelista Júlio. Senhor Júlio. Por quê? Porque o terror chegou.
Tudo isso é para nos educar. Tudo isso é para nos instruir para o futuro. E acabou. O bicho pegou. 7 dias de lepra. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. E vamos comer caldo.